Você reza como se estivesse negociando com Deus? Esse vídeo aqui, eu vou explicar a diferença entre as orações feitas de forma correta e de forma incorreta. Tipo assim, você vai lá, se ajoelha, mas você tá todo tenso e com medo, falando baixinho, suando um leve desespero, pedindo aquela oração, como se fosse um medo de punição, entendeu? E oração não tem que ser feita assim, não tem que ser feita à base de medo, que foi o que ensinaram pra gente, né? Sempre aquela vibe de eu tô rezando, mas eu tô com medo ao mesmo tempo, como se Deus fosse um gerente perverso de banco que fosse te dar um crédito espiritual e você tivesse que fazer o coitadinho para ele. E Deus não é assim, tá? Pelo menos aqui, gente, é o meu ponto de vista. Não vamos nos ofender nos comentários, né? Como tem acontecido ultimamente. Eu cresci vendo isso. Todo mundo rezando com medo, sabe? De acontecer alguma coisa, medo de castigo, ou medo de perder algo, o pouco que tinha, né? E ser punido, mas pelo quê? Como se tivesse uma culpa 24 horas nas costas das pessoas só por ela existirem. E às vezes existindo no sofrimento, como se elas tivessem culpa de estar no sofrimento. Isso não tem sentido. Isso foi o que ensinaram pra gente, né? Eu demorei, assim, anos para entender que a diferença não está na palavra, nas palavras ditas, né? E sim na vibração. Porque uma oração pode ser feita com diversas palavras, de diversas religiões. Qual tá certa? Por que que Deus escuta o judeu e não escuta o evangélico, e escuta o do candomblé, e não escuta o da umbanda? Você entende que não são as palavras em si, e sim a vibração? Porque quando você reza com medo, você está basicamente dizendo, ai, por favor, não me ferra, não acaba comigo, eu prometo que eu vou ser melhor. E essa energia de alguém que já entra no assunto ali, no papo, culpado, entendeu? Não merecedor daquilo que é objeto da sua oração. Então não tem sentido. E por isso que muita gente reza, reza, reza. E como tem aquele ditado que é bem ruim, quanto mais reza, mais assombração aparece, porque a pessoa está rezando na vibração de assombração, não de finalizar aquilo. Rezando para evitar um castigo o tempo todo, um medo do que vá acontecer, às vezes não tem nem sentido. São medos que não tem nem sentido. Por exemplo, quando você fala para sua mãe que você vai viajar, e aí, ao invés dela rezar para você ter uma boa viagem, se divertir, ser uma loucura muito louca, muito boa, ela vai rezar para você não sofrer acidente, entendeu? Com medo de você sofrer acidente. Às vezes, o que acontece? Tô falando que é culpa da reza da sua mãe, não, tá? Eu tô exemplificando. As energias estão por aí. Só que tem muita coisa envolvida, tá? Mesmo sem perceber, mentalmente, tá ali ensaiando sempre o pior, tá criando sempre um cenário negativo, enquanto, na verdade, a intenção é impedir que esse cenário negativo aconteça. É quase como se fosse uma reza ao contrário. Já ouviram falar do São Cipriano? É basicamente isso, uma reza ao contrário. E sabe o que essa energia densa faz? Ela ajuda a confirmar esse caminho de medo, entendeu? Porque você está orando a partir da falta, da crença de que algo vai dar errado, de que você não merece aquela promoção, ou então o amor daquela pessoa que você quer, enfim, o dinheiro que você tanto precisa para pagar a conta. Parece que você não é merecedora no começo da oração, entendeu? Que você precisa ficar implorando para quem. Imagina Deus que ouvindo essas orações de. Entendeu? Eu não sei, eu acho que não é assim que funciona. A oração tem que sair do peito, não só da boca, né? Fica preso ali na garganta uma culpa de que foi incutida na gente, de será que eu mereço? Será que eu mereço ganhar isso? Será que eu mereço ter aquilo? Ou então, eu mereço essa coisa ruim que vai acontecer, ou que está acontecendo comigo, eu mereço. É incutido principalmente nas bases mais pobres da sociedade. Aqui eu misturo Matrix, que é o sistema, com espiritualidade, porque tá tudo misturado, tem tudo a ver, entendeu? E é uma reza que você sai pior do que antes, né? Do que no começo. Mas não se preocupe, eu vou ensinar para vocês, pelo menos do meu ponto de vista, como que é o jeito certo. O jeito certo é muito simples, porque é só você fazer oração com fé.
com uma fé inabalável que aquilo já é seu, que você já conseguiu. Quase já um agradecimento, ao invés de um pedido, entendeu? É outra parada. Você muda a sua vibração de dentro para fora, certo? E não vai ser de fora para dentro que vai ver. Quando você reza com fé, você não está só pedindo, você está afirmando. É como se a sua alma soubesse antes das palavras saírem da sua boca, porque é literalmente de dentro. Você já sabe que aquilo te pertence, entendeu? Você reza acreditando, mas você já sente a gratidão, já carrega aquela certeza silenciosa que ninguém te ensinou de que o que é seu tá guardado. Esse ditado, ele pode ser bom, pode ser ruim. O que é seu tá guardado. Outra conversa, gente. Outra frequência. E aí o universo, Deus, o divino, quem vocês acreditarem, capta essa mensagem de uma forma mais plena e rápida do que você mandar uma mensagem densa que talvez ele nem tenha acesso, porque tá densa demais, entendeu? Você não tá negociando ali, você tá conversando. Você tá tentando se abrir, entendeu? Não é um convencimento, é uma abertura do que já existe dentro de você. Você não tem que estar com medo de julgamento, porque perante a Deus e o divino não existe julgamento, entendeu? Você tá falando com quem quer te ver e com quem quer te ouvir numa oração. E tem sempre essa diferença enorme, né? A fé não é a certeza de que vai acontecer do jeitinho que você quer. É a certeza de que você está sendo ouvido e aconteça o que acontecer, vai ser o melhor para você e você vai se sentir pleno agradecido, porque vai ser o melhor, entendeu? Vai ser até melhor do que o seu pedido, o seu pensamento. É muito louco, porque Deus é perfeito. Deus é perfeito em tudo que faz, até nesse web mensagens, né, de trocas universais entre eles e nós, meros mortais, entendeu? Fé é confiança no processo, não só no resultado. Fé é saber que o desfecho pode ser outro e ainda assim você vai se sentir pleníssima com o que acontecer. Isso é muito mais forte do que Deus faz o que eu quero, o que eu mando. Quem é você para Deus fazer o que você quer, o que você manda? Você acha que você tem mais conhecimento do que é melhor para você ali, do que nosso God? Acho que não. Eu acho que não, entendeu? Por isso que bezendeira cura, padre, às vezes não. Por isso que oração de terreiro funciona e a missa, às vezes não, entendeu? Porque é quem benze, entendeu? Quem faz esse pedido com fé. Não importa o lugar, não importa as palavras. Quem tem fé de verdade não treme na hora de falar com o divino e o sagrado, porque não tem que ser assim, entendeu? Você não tá ali pedindo licença para existir. Tá ali reconhecendo que você faz parte, sim, de algo muito maior, entendeu? Você faz parte. E aqui, eu não tô falando de religião, pode ser o universo, pode ser seus ancestrais, pode ser você do futuro, você de outras dimensões, e sim, dá para orar para você mesmo de outras realidades. Você mesmo que já alcançou metas em outras realidades que você quer alcançar aqui. Aí você pode chegar lá e orar, ó, Natinha da realidade que ela é, sei lá, ela é muito fitness na academia. Me ajuda aqui nessa realidade, entendeu? Dá para você conversar e ter uma linha de tempo. Tem um filme que fala, eu não acredito que eu esqueci o nome desse filme, é um filme muito estourado aí sobre esse viagem ao tempo e universos paralelos. Eu vou deixar no comentário se eu lembrar. Isso existe, tá? Isso funciona e ninguém te contou. Você só vai saber dessas coisas aqui desse jeito comigo, entendeu? O que importa é, quando você fala com o invisível, você tá falando com Deus que te quer muito bem. Não precisa ter medo. O sagrado, ele não vai responder às súplicas, ele responde às certezas, entendeu? É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje.